Gente, então vamos dar início à nossa sessão de hoje. É um prazer estar aqui apresentando o nosso convidado, palestrante, professor Henrique Marcelino. Ele, então, é farmacêutico, mestre e doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Medicamento da Faculdade de Farmácia aqui da Universidade Federal da Bahia. Muito bem. Além disso, ele tem também o título de doutor em inovação terapêutica pela Université Paris-Sud. Falei certo? Paris-Sud. Ele também fez pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela e é professor visitante dessa universidade, Paris-CT. Ele atua na temática de formulações farmacêuticas inovadoras, com o objetivo de aumentar a biodisponibilidade ou controle da liberação de fármacos e biomoléculas. Também, além disso, ele tem atuado no tema de microalgas, utilizando microalgas para obtenção de materiais terapêuticos e construção de uma economia circular na indústria farmacêutica. Então, muito obrigada, Henrique, por ter aceito o convite. E, então, 40 minutinhos. Obrigado, Natália, pelo convite. É uma honra estar aqui para mim. Quando eu cheguei aqui na Bahia 5 anos atrás, vinha com mais frequência até as sessões e almejei um dia estar aqui, então estou muito feliz de estar aqui desse lado, né? Espero que vocês gostem e para os mais jovens, enfim, também possa servir aí de algum tipo de exemplo para vocês se esforçarem em algum momento estar aqui. É isso que eu tenho tentado fazer e é isso que eu continuo a fazer, me esforçando para desenvolver um pouco essa área de sistemas de lipídicos não estruturados para viabilização de novas terapias, né? E hoje o que eu vou trazer para vocês é um pouco do conceito de nanotecnologia na indústria farmacêutica, principalmente na área de medicamentos, nanocarreadores lipídicos. Vamos conversar principalmente sobre três, né, microemulsões, lipossomas e vesículas extracelulares ou sistemas vesiculares lipídicos de maneira geral, né? Partículas lipídicas não estruturadas, e aí a gente faz uma parte conceitual e uma parte falando um pouquinho da maturidade tecnológica, onde é que esses sistemas se encontram hoje no nível de maturidade, se a gente já vê eles no mercado ou não, né? Um pouco depois sobre técnicas de caracterização, e apesar de eu ter colocado o título, né, para novas terapias, e eu estar aqui na Fiocruz, que para mim sempre é um centro, né, de análises farmacológicas, biológicas, e bem voltado para os testes né, in vitro, in vivo, enfim, a fim de descobrir mecanismos, mas eu trouxe hoje para a gente discutir um pouco da importância também dos testes físico-químicos, morfológicos, físicos, né, e mostrar que existe uma relação intrínseca entre a gente saber exatamente que tipo de estrutura a gente tem e que tipo de resposta ou que tipo de receptor vai reconhecer um determinado tipo de estrutura, tá? E, por fim, um pouco dos resultados que a gente tem no laboratório, dos trabalhos que a gente faz no laboratório, né? E correlacionando com tudo que a gente vai introduzir aqui para vocês. Então, começando bem do básico, do simples, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouco do conceito de nanotecnologia. Né? Nanotecnologia implica na manipulação, na produção de materiais na escala nanométrica. Mas não é simplesmente produzir um nanomaterial, não é simplesmente estar na nanoescala. A gente precisa que esse material, além de estar na nanoescala, tenha uma propriedade diferente. Ou seja, um exemplo bem clássico, a gente fala de nanopartículas que são produzidas em carros, né, a combustão, principalmente diesel. Essas nanopartículas não são nanotecnologia, tá? Porque elas não são produzidas porque a gente quer, ou porque elas, né, a gente não tem essa intenção. Para ser nanotecnologia, precisa que né, a pessoa que está fazendo, no caso, o homem, né, o ser humano, ele tenha essa intenção de produzir esse material com aquela propriedade, com aquela morfologia, enfim, para ter essa propriedade diferente. Então, para ser nanotecnologia, precisa que tenha um controle da matéria na nanoescala, e aí não estou usando nenhum dos dois pointers, né? Mas eu vou usar. A gente precisa ter o controle na nanoescala, tá? Em geral, entre 1 e 100 nanômetros. Esse conceito de 1 e 100 nanômetros é bem relacionado à física,
tá? Quando a gente fala da farmácia, a gente está falando em geral entre 1 e 1.000, ou na verdade entre 10 e 1.000, vamos dizer assim. A gente tem uma abrangência maior dessa escala para o que a gente chama de nanotecnologia farmacêutica, tá? E, como eu comentei, precisam ter propriedades diferentes, sejam propriedades físicas, químicas, biológicas, né? A gente entra na farmácia, a gente consegue pegar nessa parte de desenvolvimento de medicamentos ou de novas terapias, a gente consegue, ó, em geral, modificar as três características, tá? Em relação às propriedades do material na sua forma bruta, ok? Então, na farmácia, a ideia da nanotecnologia, quando eu falo farmácia, por favor, entenda o medicamento, principalmente, tá? Porque eu acabo fazendo essa generalização, mas é bem mais voltado, de fato, para medicamento. A gente está falando de utilizar a nanotecnologia para ultrapassar barreiras ou para romper barreiras. E que barreiras são essas? São barreiras relacionadas a barreiras físicas, por exemplo, de células, moléculas que não conseguem atravessar as células, ou que tem baixa permeabilidade. Então, a gente consegue colocar ela dentro de nanoestruturas, e essas nanoestruturas serem, então, absorvidas, né, ou simplesmente passarem por essas células por diferentes mecanismos que o fármaco ou o bioativo sozinho não conseguiria. Tá? Então, a partir da nanotecnologia, a gente consegue observar isso. A gente fala também de entrega em diferentes níveis celulares. Hoje a gente tem nanopartículas que entregam fármacos na superfície, a gente tem nanopartículas que entregam fármacos ou moléculas no citosol, e a gente já tem, principalmente em nível de pesquisa ainda, né, essa entrega de fármacos, né, no núcleo, tá? Da nanopartícula chegar até lá, né? Não necessariamente o ativo, muitas vezes ele pode ser liberado no citosol e chegar no núcleo, é outra coisa, mas a gente fala da nanopartícula chegando até o núcleo, é um conceito ainda, vamos dizer, que ainda está na área da pesquisa, não tem um grau de maturidade tão elevado. A gente pode estar falando de diferentes níveis de mudança de farmacocinética ou de biodistribuição, seja essa biodistribuição, quando a gente fala de todo o organismo, né? Então a gente consegue decorar nanopartículas de forma a deixar elas vetorizadas a um determinado local, ou a gente consegue, que é o que a gente já tem no mercado hoje, deixar essas partículas circundantes, né? É simplesmente é, fazê-las permanecer por mais tempo dentro do organismo. É tanto que quando a gente conversa com os colegas da farmacocinética, eu nem ouso dizer que eu aumento o tempo de meia-vida de fármaco, eu não mexo no fármaco, né? A gente mexe no tempo de residência. Então, o fármaco, enquanto ele está dentro da nanopartícula, ele obedece às características da nanopartícula. Então, quem está circundando, quem vai ser reconhecido ou não pelo organismo, vai ser a nanopartícula, não vai ser o fármaco, certo? E a gente consegue também não só chegar em locais específicos, como a gente consegue chegar em células específicas. Se a gente trata, né, se a gente fala dessa farmacocinética, dessa distribuição, dessa vetorização, a gente pode estar falando de locais específicos, como os tumores, por exemplo, mas a gente pode falar também de células circundantes, né? E a gente tem doenças que são, ou patologias, que são presentes em células circundantes. Então, a gente também pode se utilizar das nanopartículas decoradas para chegar nesse nível de vetorização, tá? Então, hoje as nanopartículas também têm uma série de aplicações, que é esse círculo externo, né, que eu vou passar um pouco, até porque vai ser do que eu vou falar mais à frente, tá? E o que são essas nanopartículas? As nanopartículas podem ser feitas de diferentes materiais, materiais poliméricos, materiais inorgânicos, materiais lipídicos, que é o que a gente vai focar hoje, né? E por que que eu vou focar nos lipídicos? Uma, porque obviamente é o que eu estudo, e duas, porque é o que a gente tem mais presente no mercado, tá? Quando a gente fala de medicamento, tá? A gente tem, por exemplo, partículas metálicas que são utilizadas para contraste, ou mesmo para formulação de kits de diagnóstico, tá? A gente tem partículas inorgânicas hoje que também já estão em fase clínica, né? Mas não tem, pelo menos que quem vos fala saiba, nenhum medicamento, né, hoje com partículas inorgânicas, tá? E para sistemas poliméricos, a gente também tem vários estudos, os sistemas poliméricos são bastante utilizados para via tópica, né? Mas
para terapias intravenosas, ou que são as mais comuns até para os sistemas lipídicos, a gente não encontra esses materiais ainda em mercado. A gente vê estudo clínico, mas não em mercado. Tá? Então, a gente vai comentar sobre esses três sistemas aqui com vocês hoje. Tá? Falando um pouquinho especificamente, né, da aplicação dos sistemas lipídicos na indústria. Então, a gente tem aqui uma figurinha de histórico, onde a gente fala onde que os lipossomas, o primeiro lipossoma a ser desenvolvido foi em 1964, o primeiro repórter, e o primeiro fármaco, o primeiro medicamento que foi aprovado, foi aprovado no FDA em 1995, foi o Doxil. E logo em seguida a gente teve o Ambisome, né, que acredito eu que é bem mais famoso por aqui, por ser utilizado também no tratamento da leishmaniose. Tá? Então, Doxil e Ambisome, né, o Doxil referente à doxorubicina e o Ambisome referente à anfotericina B, são os dois primeiros sistemas que foram aprovados, né, do ponto de vista nanotecnológico, na década de 90, os dois aproximadamente aí no mesmo ano, 1995. E desde então a gente teve um gap, né? Aqui para vocês aparece também o Taxol, essa estrutura aqui do Taxol e do Paclitaxel. E aí a gente, aqui faz parte da figura, mas é interessante discutir porque na época o óleo, a utilização do óleo permitiu a utilização do paclitaxel, mas esse óleo não era nanoestruturado. Quando é que o paclitaxel começou a ter uma formulação nanoestruturada? Foi quando ele foi complexado com albumina e formou nanopartículas, tá? Então eu deixei aqui, mas nesse contexto do paclitaxel, a gente não tem um sistema lipídico, a gente tem um sistema polimérico, né, proteico complexo, tá? Então, de 1995 até quase os dias atuais, vamos dizer assim, numa era, apesar da gente falar hoje da época pós-pandêmica, né, mas próximo ali na era pré-pandêmica, né, a gente teve, então, um gap muito grande de sistemas nanoestruturados que tenham, né, conseguido ultrapassar todos os processos de desenvolvimento de um novo medicamento, até que a gente chega em 2018, tá? E a gente tem, então, a primeira formulação com um Small Interference RNA, né, um RNA de pequena interferência, né, e formado por um sistema lipídico nanoparticulado, tá? Que é um pouquinho diferente dos lipossomas, eu vou trazer, né, a definição dele para vocês, mas vejam que a gente teve um gap muito grande. De 95 até 2018 não teve nenhum medicamento nanoestruturado novo aprovado. A gente teve na Índia e nos Estados Unidos, se eu não me engano, aprovação de genéricos até da doxorubicina e do ambisome, mas a gente não teve novos medicamentos. Tá? Então, se duvidou muito da nanotecnologia farmacêutica, principalmente de 2000 até 2015, houve que foram, vamos dizer assim, foi o período que foi investido muito dinheiro, né? A gente teve, os Estados Unidos investiu mais de $1 trilhão em nanotecnologia nesses 15 anos. O Brasil também teve iniciativa de nanotecnologia durante esse período e não apresentou tantos resultados quanto se esperava, né? Não foi essa revolução, tá? Mas acabou que em 2018 e 3 anos depois, com as vacinas, né, as vacinas, tanto a da Pfizer como a da Moderna, que são baseadas em RNA mensageiro, elas só funcionam, claro, tem toda a tecnologia do RNA que precisa ser modificado, né, que eu não vou me adentrar muito, que não é a minha expertise, mas elas só funcionam porque elas têm um carreador lipídico nanoestruturado que permite, né, que esse RNA modificado chegue até a célula. Tá? Se não tivesse o nanocarreador, não sei se a eficiência seria tão elevada quanto tem sido demonstrado. Ok? E a título de curiosidade, não estava na figura do artigo, né? Foi, apesar de ser a melhor figura que eu encontrei, a gente também vai falar, como a gente vai falar de nanoemoções e microemoções, eu trouxe para vocês aqui duas datas importantes, né? Em 1989, a gente teve o lançamento da primeira
do primeiro sistema nano-emocionado, tá? Os sistemas emocionados são mais simples quando a gente compara com lipossomas e com as partículas lipídicas nanoestruturadas, né? Então, a gente teve em 1989 a nanoemoção do Dicrivan, que é uma nanoemoção que carrega o Propofol, né? Alguns anos atrás, quase uma década atrás, talvez, teve um caso importante relacionado à nanoemoção de Propofol, né? Que era do Michael Jackson. E a gente tem as microemoções também atuando em medicamentos, quando a gente fala do sangue imune neural, que é uma ciclosporina, isso. A gente faz a utilização dessa microemulsão para melhorar a absorção errática de ciclosporina. Eu até trouxe ela mais à frente para mostrar para vocês a diferença do sistema convencional para o sistema microemulsionado, tá? Na década de 90 também. Então, a gente vai conversar de micro e nanoemulsão, vai conversar de lipossoma, de vesículas extracelulares e um pouquinho das partículas lipídicas nanoestruturadas. Tá? Então, começando do mais simples, né, micro e nanoemulsões são sistemas que são produzidos a partir de misturas de óleo, água e tensoativo, tá, em diferentes proporções, a partir da quantidade desses sistemas, a gente consegue formar estruturas que vão ter um caráter micelar, como vocês estão observando aqui mais à esquerda, que vão ser micelas características de quando a gente tem uma fase interna oleosa e uma fase externa aquosa de um sistema emocionado, né? Então, tem água circundando aqui por fora dessas gotas, e no interior a gente tem um núcleo oleoso. Isso é importante porque, quando a gente fala de desenvolvimento de novos fármacos, a gente está falando muitas vezes de moléculas que têm características hidrofóbicas. E aí, quando a gente tem característica hidrofóbica, o que é que acontece? Não dissolve em água. Se não dissolve em água, eu não consigo utilizar para fazer uma terapia eficaz. Porque não vai ter absorção, não vai dissolver em água. Se não dissolve em água, né? Todo mundo escuta quando chega na aula de fisiologia, ou na aula de farmacologia, ou na aula de cinética, só absorve no estado molecular. Se só absorve no estado molecular, precisa estar solubilizado. Se não está solubilizado em água, o nosso corpo tem mais o que para solubilizar? Tem até uns sais, né? Se a gente, na hora que tem os sais biliares, que são justamente moléculas de tensoativo. Só que ele não dá conta de dissolver tudo, tá? Então, a gente pode ajudar né? A gente pode ajudar o nosso corpo a absorver essas moléculas produzindo sistemas que vão ser semelhantes aos sistemas que são produzidos, por exemplo, na região do intestino, que são sistemas emocionados, formando pequenas gotículas, e essas gotículas são absorvidas. Tá? Então, essa é a importância desse tipo de sistema aqui. A gente tem também as micelas inversas, né, onde a gente tem o óleo externamente e uma gota com uma característica hidrofílica. Se a gente fala desse tipo de sistema, a gente provavelmente não está falando de uma molécula hidrofóbica, que é o álcool hoje aqui, mas a gente está falando de uma molécula que pode ser sensível a algum tipo de ambiente dentro do nosso organismo e que a gente pode se utilizar desse óleo na fase externa para ser algum tipo de proteção. É óbvio que a gente tem uma série de outros cuidados que a gente precisa ter na hora de administrar um sistema que tem fase externa oleosa, né? Porque a gente não vai poder administrar isso, por exemplo, intravenoso, intramuscular talvez, tá? Mas é uma outra forma de proteger um fármaco e viabilizar a sua utilização na terapia. Tá? E a gente tem os sistemas lamelares, né, que também muitas vezes são responsáveis pela formação de cristais líquidos ou de fases bicontínuas, quando a gente fala de sistemas micro e nanoemocionados, né, onde o fármaco ele consegue ficar disperso em uma estrutura desordenada, vamos dizer assim, tá? Quando a gente fala de sistemas lamelares simples, mas a gente pode falar de sistemas lamelares do tipo cristal líquido que vão ter pode apresentar uma série de diferentes organizações, né? Que eu não vou tratar, porque aí eu vou fugir um pouco dos sistemas micro e nanoemocionados de maneira mais objetiva, tá? Então, mas eles também são formados por misturas de óleo, água e tensoativo, tá? Essa é a parte importante. E aí, um pouquinho do histórico para vocês, né? Quando a gente fala de sistema microemocionado, a gente está falando desse sistemazinho transparente aqui, onde as gotas são as menores gotas que a gente consegue encontrar no sistema emocionado.
tá? Então, a gente está falando de gotas de 10 nanômetros, de 13 nanômetros, como a gente vai mostrar hoje, tá? Mas, e elas são denominadas microemoções. Isso acontece só simplesmente por um fato histórico, que lá em 1943 alguém desenvolveu, né, alguém não, o Hohen e Schumann desenvolveram esse tipo de sistema, chamaram de microemoção, e quando a gente foi descobrir que a gente tinha emoções, essas emoções mais esbranquiçadas, que são mais essas emoções que a gente tem mais contato até devido aos cosméticos, né, que são aquelas emoções leitosas. Quando a gente foi descobrir que alguma delas tinham tamanho nanométrico, já foi bem depois, né? Tanto que durante a década de 80 e 90 se chamavam de emoções submicrométricas, tá? Então, existe essa pequena confusão, vamos dizer assim. Às vezes é comum a gente ver nanoemoção que é microemoção, microemoção que é nanoemoção na literatura. Então, a gente precisa ficar bem atento porque elas têm diferenças bem significativas, como, por exemplo, assim, a estabilidade, né? A gente diz que a estabilidade dos sistemas nanoemocionados, que são os mais esbranquiçados, é uma estabilidade cinética, tá? Porque a gente não tem uma quantidade de tensoativos, que é a molécula que dá estabilidade a esse tipo de sistema, em uma quantidade tão grande, tá? E aí o óleo, ele tende a se juntar. É igual quando a gente lava prato. Se você bota pouco detergente, em algum momento você tem a separação de fases do óleo e da água, quando a gente está lá lavando prato. Então, a mesma coisa acontece dentro do sistema, tá? Então, a gente consegue, quando a gente tem uma quantidade maior de tensoativos, a gente consegue chegar na estabilidade termodinâmica, né? Onde a gente diz, então, que o sistema se forma espontaneamente, a gente se diz que o sistema vai permanecer por todo o tempo, né? Porque ele vai ter uma estabilidade termodinâmica. No entanto, contudo, todavia, a gente não trabalha num sistema fechado, a gente não trabalha, né, no vácuo, quando a gente está lá estudando física, que diz, né, no vácuo, não sei que temperatura, etc. A gente não trabalha nessas condições, então as nossas moléculas sofrem processos de oxidação, sofrem processos de hidrólise, e é isso que leva a uma perda de estabilidade do sistema, e aí a gente não tem, então, uma formulação viável para avançar até a fase clínica e chegar no mercado. Então, para a gente desenvolver sistemas micro e nanoemocionados, né, para fins terapêuticos, a gente faz estudos de lipídio, de solubilidade do fármaco de interesse em lipídios, a gente faz estudos de triagem, a gente faz estudos de caracterização e de estabilidade, para então chegar nos estudos farmacológicos. Muitas vezes não segue essa ordem tão bonitinha como está aqui, a gente pode pular de uma triagem para um estudo farmacológico e depois voltar para caracterizar, né? Isso acontece bastante, né? Até para evitar desperdício de dinheiro, uma vez que o nosso foco é terapêutico e não necessariamente para entender como aquele sistema está organizado. Então, a gente vai, avança, vê se funciona, ou pelo menos tem uma prova de conceito e volta para caracterizar mais esse sistema, para continuar o seu desenvolvimento, quem sabe até melhorar. Então, como exemplo para vocês aqui, eu trouxe o Sandimune Neural, tá? Que eu já falei, mencionei ele para vocês anteriormente. Então, veja que a gente tem aqui o Sandimune, que é a apresentação inicial, né? Uma área sobre a curva bem reduzida quando a gente compara com o Neoral, né? Que é justamente essa formulação de cápsula de gelatina mole, tá? Sendo que o preenchimento dessa cápsula de gelatina mole é um sistema auto-microemocionado, ou seja, quando a cápsula de gelatina se rompe, é formada uma microemoção e essa microemoção permite uma absorção maior e menos errática, porque o sangue também tinha um problema de absorção errada. Em alguns pacientes absorvia mais e outros menos, e o que os ensaios clínicos demonstraram é que havia um aumento e havia uma estabilização, né, da quantidade de fármaco que era absorvida. A gente também tem esses sistemas no cosmético e a gente também tem esse tipo de sistema hoje já em produtos PET, né, que são utilizados. Obviamente, se a gente já tem medicamento para humano, era de se esperar que a gente tivesse para cosméticos e para PETs, visto que a legislação, em teoria, é mais simples. E a utilização da nanotecnologia tem sido utilizada bastante como uma abordagem para aumentar o valor do produto, né? Obviamente, se ele entrega mais, ele vai ser mais caro. Então, tem todo esse apelo. Vamos falar um pouquinho de lipossomas. As perguntas são todas no final. Então,
Então, falando um pouquinho de lipossomas, né, os sistemas lipossomais, eles variam um pouco, diferem um pouco dos sistemas emocionados convencionais, porque aqui a gente já fala de uma dupla camada lipídica, né? A gente fala de uma dupla camada lipídica, ao invés de uma única micela formando a estrutura, tá? Então, os lipossomas, eles sempre têm essa característica de núcleo aquoso com uma dupla camada de fosfolipídios, formando eles. A gente vê na literatura hoje muitas formulações com algumas pequenas variações, com adição de etanol, com adição de um ácido graxo, outro que não fosfolipídio, mas em geral o que a gente tem são essa estrutura de base, tá? Com esse núcleo aquoso e essa dupla camada de fosfolipídios, tá? Formando então a parte hidrofóbica. Isso é interessante porque, por exemplo, eu vou me adiantar aqui um pouquinho, mas já que eu já falei, no Doxil, que é o sistema que já está no mercado, a doxorubicina ela está no núcleo devido à sua solubilidade. O problema da doxorubicina não era a solubilidade, tá? Era a sua toxicidade. Então, a gente tem ela presente no núcleo, enquanto o ambisome, a anfotericina, são esses pontos mais claros na microscopia, né? Então, ela está na fase hidrofóbica porque a anfotericina se complexa bem com fosfolipídios de membrana. É justamente esse o mecanismo de ação dela quando ela chega nos fungos, principalmente. Tá? Então, só finalizando aqui a parte de definição de conceitos, a gente pode ter o lipossoma, né, com essa conformação original, né, ou essa conformação mais simples. A gente pode ter os lipossomas com diversas camadas, tá, de fosfolipídios. Então, cada uma dessas estruturas aqui é uma nova camada de fosfolipídio sendo formada no lipossoma. Em geral, não é algo desejado, porque para a gente reproduzir isso aqui, às vezes é mais complicado, tá? Então, se a gente conseguir chegar numa estrutura mais simples, uma vez que a gente consegue chegar nela, é mais fácil da gente replicar, mas em algumas formulações, alguns tipos de fosfolipídios, eles aparentemente preferem formar esse tipo de sistema lipossomal multilamelar, né? E os fosfolipídios, a gente já conhece, né, ou os lipossomas, a gente já tem eles de uma maneira avançada, né, de maturidade tecnológica mais avançada. Então, a gente consegue decorá-los bem, a gente consegue trabalhar com eles já, né? Então, a gente consegue produzir sistemas pegylados. É claro que, nesse caso, o sistema de pegylação, a pegylação acontece antes da gente produzir os lipossomas, tá? A gente faz a reação da matéria-prima, do fosfolipídio, com as cadeias de polietileno glicol. E isso é importante por quê? Porque a pegylação, ela permite com que o sistema fique circundante no organismo por mais tempo. Foi isso que permitiu o lançamento do Doxil e do Ambisome, tá? Foi esse aumento do tempo de residência desses sistemas a partir da pegylação. E daí para frente, todos os sistemas que estão hoje no mercado têm PEG na sua composição, tá? É tanto que para as vacinas agora se tinha bastante receio de reações, de reações alérgicas, de reações adversas, enfim, alérgica, oriunda de uma reação da presença do polietileno glicol, que é um componente farmacêutico, uma matéria-prima, presente em diversos materiais e a gente acaba, né, tendo bastante contato com ela, com esse tipo de material. Então, e tem até algumas publicações relacionadas a isso, tá? Mas o número foi muito baixo, tá? Então, de reações. Então, é seguro e a gente continua a utilizar sem maiores problemas, tá? A gente pode fazer, então, modificações dos lipídios, né? Colocando peptídeos na superfície para identificação por células específicas. A gente pode também fazer modificações de superfície colocando moléculas que vão simular uma hemácia para, enfim, permanecer por mais tempo dentro do organismo, né? Ou qualquer outro tipo de células imunológicas, enfim, ou alguma outra característica, principalmente de células circundantes, para aumentar esse tempo, né, de residência desse tipo de sistema nanoparticulado dentro do nosso organismo. Então, aqui eu já comentei com vocês, né, dos materiais que já estão no mercado, tá? Tanto o Doxil como o Ambisome.
tá? E hoje o que a gente fala de lipossomas também está relacionado com vesículas extracelulares, né, que são sistemas um pouquinho diferenciados, mas a gente hoje já pensa em lipossomas não mais como não somente como um produto final, né, mas como um produto intermediário para a sua fusão com vesículas extracelulares e se utilizar essa estrutura das vesículas extracelulares, que em geral são biocompatíveis e que já apresentam algum tipo de atividade biológica, né, a gente pode tentar otimizar essas estruturas, né, fundindo-as com lipossomas, né, e ter algum tipo de efeito sinérgico desejado. Tá? E o que são vesículas extracelulares? Né, as vesículas extracelulares são partículas ah, entre 1 e 1.500 nanômetros, vamos dizer assim, ou até mesmo 3 micrômetros, né? E são liberadas por células. Essas vesículas podem ter diferentes características, elas podem ser corpos apoptóticos, podem ser exossomos, pode ser microvesículas, né, que tem alguma função de comunicação, tá? Em geral, qualquer uma dessas três, desses três tipos de partículas ou de vesículas, elas vão ter uma função que é comunicar. O que ela vai estar comunicando é que difere. Tá? E, em geral, né, a gente hoje não tem ainda tecnologia, ou pelo menos num nível escalonável, para ficar diferenciando, conseguir separar populações de corpos apoptóticos de populações de corpos de microvesículos e de exossomas, mas a gente tenta estudar ah, esses processos de produção de vesículas, obviamente, que são obtidos por rota biotecnológica, são obtidos de células ou de qualquer outro componente vivo, tá? Para fins terapêuticos, a gente não está falando de corpos apoptóticos que são, em geral, né, vão indicar a morte celular, a não ser que o objetivo seja morte celular. Né? Pode ser que no futuro, num câncer, o que a gente quer é o quê? Que aquela célula desencadeie mecanismos de morte, que é o oposto dela. A célula está sempre se reproduzindo, a célula de câncer normalmente está se reproduzindo. Né? Então, se a gente consegue colocar naquele microambiente do tumor vesículas de corpos apoptóticos, será que isso pode desencadear um processo de remissão? Não sabemos ainda, ainda estamos estudando. Tá? Mas para outras finalidades, como por exemplo efeito de anti-inflamatório, efeito cicatrizante, né? O que a gente quer são normalmente as microvesículas ou as vesículas ou os exossomos. Tá? E dentro dessas vesículas a gente vai encontrar DNA, proteína, microRNAs, compostos bioativos, tá? RNA mensageiro, e uma série de marcadores de superfície que podem ser benéficos ou podem desencadear algum tipo de resposta imunológica. Tá? Então, é por isso que a gente precisa estudar de cada espécie, de cada condição de cultivo. Quando a gente chegar nesse nível de maturidade, a gente vai ver um número muito maior de vesículas, acredito eu, disponíveis no mercado, né? Hoje a gente tem alguns ensaios clínicos desse tipo de material. A gente já tem produtos cosméticos disponíveis, até descobri que essa marca que é sul-coreana já está aqui no Brasil, tem o seu representante aqui no Brasil, né? Não é nenhum tipo de propaganda, só mais para mostrar que algo que foi desenvolvido, começou a ser estudado de fato em 2010, final 2000, dos anos 2000, 2010, mas de 2010 para frente que tem um apelo muito maior. Mas quando a gente vai para os estudos clínicos, quando a gente fala de clínica, a gente ainda vê que a gente está muito incipiente, né? Eu trouxe o exemplo aqui de duas startups, né? Que são bem conhecidas para os pesquisadores que atuam nessa área de vesículas extracelulares, e essas startups aí ainda estão nos seus estudos né, de caracterização e de estudos pré-clínicos. Tá? Mas a gente já tem, se vocês entrarem hoje no clinicaltrials.gov, vocês encontram ao menos eu sei de né, ensaio clínico que já está sendo realizado em pacientes, né, fase 1. Então, saindo um pouquinho, então, desses sistemas vesiculares e lipídicos, a gente vai para as partículas lipídicas não estruturadas, né? Então, vejam que os nomes são parecidos, né? E eu nem trouxe sistemas carreadores lipídicos, né? Que tem outra conformação para não confundir mais ainda. Mas as partículas lipídicas não estruturadas são sistemas novos, né? Quando eu digo novos,
também vamos dizer assim, de 2010 para cá, e foram esses sistemas que permitiram, então, o desenvolvimento tanto do ONPATRO, que foi aquele medicamento que eu trouxe lá para vocês, que foi aprovado em 2018, como que permitiu também a utilização, né, o desenvolvimento das vacinas, né, da Pfizer, da Moderna, enfim, essas que são baseadas em RNA. Então, até hoje, ou pelo menos até 2021, aqui é a foto de 2018, enfim, mas até 2021, não se tinha exatamente uma ideia de que tipo de sistema é esse, como é que ele está organizado, né? E, na verdade, vou trazer para vocês um exemplo depois, que a gente viu que depende do ambiente, tá? Como ele está organizado. Mas vejam que é uma mistura, basicamente, de um componente de um lipídio estruturante, como o colesterol, né, que é um lipídio que em temperatura ambiente vai ser um lipídio sólido. A gente tem um fosfolipídio de base, ou seja, aqui são os mesmos componentes que a gente utiliza para preparar a lipossoma. Exatamente, tá? Os mesmos componentes de lipossoma base. Se a gente vai produzir, por exemplo, o doxil ou o lobisomem, são justamente os mesmos três componentes englobando o polietileno glicol, o lipídio com polietileno glicol. E qual que é o diferencial dessas partículas lipídicas não estruturadas? É a presença desse lipídio aqui, né? Que aqui tem um exemplo do delin MC3. Eu não lembro agora se é a Pfizer ou se é o da Moderna que utiliza isso aqui, mas basicamente a gente tem dois lipídios hoje que são de uso clínico, esse e um outro, né, que são lipídios que a gente chama de lipídios ionizáveis, que são lipídios que dentro de uma faixa muito específica de pH, eles vão adquirir carga, né, diferente de um DOTAP, de um DOPE, que eu acho que alguns de vocês possam ter mais afinidade, né, mas já tenham até utilizado, que são lipídios que são catiônicos basicamente o tempo todo, né? E aí eles conseguem complexar RNA, DNA, etc. Mas eles não têm essa flexibilidade do pH sobre a sua ionização. Então, a partir dessa diferença da ionização, dessa faixa restrita de pH que esses lipossomos catiônicos aqui apresentaram, esse e o outro, foi que a gente conseguiu, então, ter esse sistema tão específico para conseguir fugir dos mecanismos, né, do organismo, que eu vou tratar mais à frente. Mas, continuando falando da morfologia, a gente tem, então, esses três sistemas que a gente acreditava que iriam possuir alguma dessas três formas aqui, mas quando a gente foi fazer microscopia, a gente viu foi o cogumelo do Super Mario, né? Quando foi ver, o RNA se acumulava em um local complexado, provavelmente com o lipídio ionizável, né? Mas ele praticamente se acumulava em um único local dessa estrutura. Por que que isso acontece? Não temos ideia, né, ainda, mas acontece assim e funciona. Tá? É isso que muitas vezes importa, né, para fins terapêuticos. Então, do ponto de vista de maturidade tecnológica, temos aqui, né, eu trouxe para vocês as duas vacinas e o ONPATRO, né, que foi, na verdade, o real precursor, né, que foi o primeiro com essa tecnologia que foi colocado no mercado lá em 2018, né, que esse sim é uma terapia, utilizado, né, não vou lembrar exatamente para que ele é aplicado, mas ele é um medicamento, não é vacina, tá? E aqui essas outras duas que são sistemas, né, de vacina. Tá? E aí eu começo a trazer para vocês o que eu comentei lá no sumário, né, da apresentação, que eu disse assim, eu não vou trazer tanto a parte biológica, farmacológica, mas vou trazer o porquê que é interessante a gente também estudar a parte de morfologia dos sistemas, né, porque é importante caracterizar bem eles, né. Porque quando eu estava lendo o paper, acho que era o de CAI, de 2022, ele, né, fez todo um estudo, demonstrou que tinham receptores TLR2, TLR4, enfim, que em diferentes locais da célula, a partícula estaria interagindo com esses receptores, etc. E isso levaria ao mecanismo de como funciona, né? Só que aí, recentemente, o artigo é de 2023, mas eu li isso aqui não faz um mês, tá?
um grupo de pesquisadores estava estudando como que era como que se comportavam esses lipídios ionizáveis, né? Esse complexo, na verdade, não só os lipídios ionizáveis, mas esse complexo, essa mistura lipídica dentro dos diferentes microambientes o qual ela vai passar dentro do organismo. Então, num pH 7, num pH 5, né? E aí eles observaram que quando havia essa transição, né, para obviamente para o tipo de partícula que eles estavam estudando, né, com os materiais que eles estavam estudando, eles viram que havia, então, uma mudança na conformação, tá? Então, a gente tinha a partícula, né, ou lá na sua forma de cogumelo, ou como ela está aqui apresentada, tá? Ela tinha a sua estrutura de circular, e essa, a partir do momento que havia variações de pH, a gente via essas mesofases sendo formadas, né? Então, a gente vê, ó, que existem diferentes mesofases que podem aparecer e eles identificaram uma delas a partir de um estudo de espalhamento de raio-x por baixo ângulo, tá? Então, ou seja, dá a entender que para que a gente tenha, ou para que ocorra o reconhecimento por algum desses receptores, não basta só ser a molécula. Precisa ser a molécula numa determinada conformação. É isso que nos leva a pensar. Pelo menos foi isso que, né, esse é o pensamento que eu tive. Caramba, não basta só eu ter o Delin MC3. Precisa que eu tenha um Delin MC3 numa mistura de lipídios, que quando chegar essa mistura de lipídios, quando chega numa determinada condição, ela vai se transformar de uma forma tal que somente o receptor X vai reconhecê-la, tá? Então, essa é a magia, vamos dizer assim, dos sistemas particulados não estruturados, lipídicos não estruturados, né? E é isso que a gente precisa desenvolver para cada vez mais ter novas tecnologias e mais novos produtos, tá? Então, quando a gente fala de morfologia, a gente tem três caracterizações principais, né? A gente tem o espalhamento diluído dinâmico, a microscopia eletrônica de transmissão e o espalhamento de raio-x a baixo ângulo, né? Aqui representado aqui por três equipamentos, em geral os mais presentes. O espalhamento de raio-x a baixo ângulo é uma análise que, na verdade, o ideal é realizada em aceleradores de partículas. Então, no caso do Brasil, vai lá para o Sirius e faz a análise lá, que vai ser uma análise com uma resolução muito maior e muito mais rápida a ser realizada do que quando a gente realiza nos equipamentos de bancada, mas existem também os equipamentos de bancada que permitem uma análise inicial. E como é que essas técnicas funcionam de forma bem rápida ou simples, né? A gente tem, em geral, luz, no caso do espalhamento de luz dinâmico, um laser, que vai sobre a amostra, até aqui bastante semelhante ao que acontece num espectro UV visível, e essa luz, então, é espalhada e reconhecida por um detector, né? Sendo esse detector estando presente em um ângulo específico, tá? Então, hoje a gente tem equipamentos no mercado com diferentes angulações que permitem a utilização de diferentes concentrações de partículas, tá? Então, se a gente está trabalhando com dispersões mais concentradas ou mais diluídas, tá? Isso é sempre um interferente na análise. Então, é isso que a gente estuda quando vai fazer essa análise pela primeira vez, né? Esse grau de diluição. E uma vez que esse detector, enfim, reconhece o sinal, há toda uma parte matemática, que aí eu não vou nem ousar me adentrar aqui, que vai permitir, então, a formação daquelas curvas gaussianas ou não gaussianas, né, referentes à distribuição de partículas da formulação. A gente tem a microscopia eletrônica, que aqui a gente tem experts com bem mais cacife para falar de como funciona, né, um microscópio eletrônico do que a minha pessoa, né? A gente tem um centro de microscopia aqui na Fiocruz. Então, basicamente, a gente aqui não está falando de luz, mas está falando de elétrons, né? Então, os elétrons vão passar por essa série de lentes até chegar, até incidir sobre a amostra, e aí vai formar uma imagem, tá? Vou passar aqui bem rapidamente. E o SAX, né? É uma outra, ou espalhamento de raio-x a baixo ângulo, né? É uma amostra onde uma análise onde a gente tem raio-x incidindo sobre uma amostra, a gente tem um detector, enfim, que vai gerar um determinado tipo de sinal, um comportamento, tá? E a gente faz, então, um ajuste, da mesma forma que a gente faz uma regressão linear, por exemplo, para uma curva de calibração,
a gente pega então diferentes modelos, né, de equação e tenta ver em que modelo explica melhor os dados que a gente obteve a partir da análise, e aí a gente consegue, né, inferir sobre que tipo de estrutura a gente tem ali presente, tá? E para exemplificar um pouco isso, eu trouxe alguns resultados do nosso grupo, tá? Então, no nosso grupo hoje, a gente tem sistemas lipídicos obtidos por duas rotas, né? Os sistemas microemocionados e os sistemas extracelulares, de vesículas extracelulares, né? Então, uma rota sintética e uma rota biotecnológica, né? A gente também está começando a desenvolver sistemas lipossomais, né? Ou seja, de rota sintética, mas o nosso foco principal hoje é com sistemas microemocionados. Por quê? Porque a gente tem recebido demanda de colegas, né, que precisam testar uma molécula, testar um extrato e tem que dissolver em DMSO. Então, o que a gente precisa é trabalhar cada vez mais com sistemas que simulem as condições reais. DMSO não simula a condição real, né? Mas é uma ótima ferramenta para fazer os estudos, né? Permite que a gente estude essas moléculas, né? Mas se a gente quiser chegar num segundo momento, a gente pode utilizar, então, sistemas, os sistemas lipídicos que a gente desenvolve. Então, essas microemulsões permitem tanto aumentar a solubilidade aparente dessas moléculas em água, né, como permitir um tipo de controle na sua liberação. Então, um exemplo aqui para vocês, a gente tem esse sistema microemocionado, tá? Eu não trouxe as especificações por questões ainda de publicação ou de patentes, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com ME1, ativo 1 e ME2, ME ativo 2, tá? Então, nesse primeiro caso, né, a gente produziu sistemas microemocionados e adicionou diferentes quantidades de fármaco que a gente deu sorte, vamos dizer assim, quando a gente foi testar esse fármaco, a gente conseguiu, no primeiro lipídio, já obter a solubilidade que a gente desejava, né, a quantidade, a gente solubilizou a quantidade que era preciso, então, até mais, na verdade, do que o que a gente necessitava, né? Então, a gente simplesmente foi fazer um estudo de aonde esse fármaco se localizava, né? Onde é que esse fármaco, que mudanças esse fármaco provoca no meu sistema básico? Porque quando eu desenvolvo o sistema, primeiro eu vou desenvolver o básico, porque normalmente o fármaco é caro. Então, eu não coloco o fármaco logo de cara dentro da minha formulação. Eu faço a formulação, depois venho com o fármaco, que eu já vi que é solúvel no lipídio, e faço a sua solubilização. Então, quando a gente adicionou a molécula, o que que a gente via? A gente via um aumento do tamanho da gota. Então, isso era a gente suspeitou que o fármaco de fato estava indo para o interior da gota, tá? E isso não necessariamente é uma verdade. A gente tem fármacos, como por exemplo, a danfotericina B, ela fica na interface, porque ela não gosta nem da água nem do óleo. Então, ela fica lá. Então, moléculas anfifílicas vão ficar na interface, não vão ficar no óleo, tá? Mas a nossa molécula, sim. E a gente demonstrou isso também quando a gente fez, então, a análise de espalhamento de raio-x a baixo ângulo, né? Quando a gente fez essa análise, a gente observou o mesmo tipo de comportamento. Então, quando a gente faz a, o aumento da concentração de fármaco, a gente também vê um aumento do diâmetro dessa gota. E o mais importante, o espalhamento de raio-x, ele também nos permite mensurar quanto é qual é o tamanho da interface, vamos chamar assim, dessa coroa que, né, na minha terra a gente diz arrodeia, mas que circunda, né, a gotícula. Então a gente vê que não há um aumento na espessura dessa interface, vamos chamar assim. Então, se não há um aumento, então a interface continua do mesmo jeito, a minha gotícula está aumentando, então é um sinal, né, a gente pode inferir com uma certa certeza que a gente tem, então, o nosso fármaco dentro da gota, tá? Não na sua interface ou em algum outro local, né, algum outro microambiente que possa surgir, tá? E aí a gente resolveu, só que para a gente trabalhar com esse sistema, e aí a ideia aqui também é mostrar um pouco da versatilidade desses sistemas microemocionados, a gente começou a fazer adições de agentes modificadores de viscosidade, porque é uma formulação líquida, ela é muito boa para a gente fazer formulação por via oral, para fazer um injetável,
né? Mas para outras vias ela não é tão interessante. E para esse estudo específico, o que a gente precisava era de uma administração tópica. Então, para isso, a gente adicionou o modificador de viscosidade, e se vocês observarem, a gente perdeu um pouco essa conformação vesículas não, desculpa, de gotículas, né, mais livres, e essas fibras começaram a aparecer essas fibras, e essas fibras a gente atribui justamente à presença do nosso agente modificador de viscosidade. E quando a gente fez tantos testes de reologia, né, como o teste macroscópico, vamos dizer assim, né, visualizar macroscopicamente o resultado, a gente observa essa mudança do comportamento reológico, e esse comportamento que esse sistema está apresentando é o suficiente para a gente realizar, então, nossos testes pré-clínicos com esse tipo de formulação. A gente tem, e aí a gente fez o mesmo ensaio, tá? A gente fez o ensaio das gotículas que vocês já viram no slide anterior, e a gente fez o ensaio do espalhamento de raio-x com essa formulação com agente de viscosidade, né? Então, vejam que o comportamento é um pouquinho diferente, né? E justamente o modelo que melhor se ajustou foi outro modelo, né? Então, o modelo que melhor se ajustou foi o modelo onde a gente tem a presença dessas estruturas globulares, né? Dessas gotas, com a presença dessas estruturas circundantes, né? Eu vou chamar assim dessas fibras circundantes, né? Que a gente vai chamar de colar de pérolas, né? É uma estrutura de colar de pérolas. E aí, essa estrutura de colar de pérolas é a responsável, então, pela mudança do comportamento reológico que a gente observa, tá? Porque existem outras formas do nosso agente de modificador de viscosidade se comportar dentro dessa formulação. Tem tempo para mais um? Ou só mais um? Tá. Então, o exemplo 2, tá? A gente fez, a ideia da gente é seguir exatamente esse mesmo caminho, tá? Então, esse projeto 2 até entregando um pouquinho lá uma parceria com o colega daqui, o Diogo, tá? Então, a gente seguiu com esse mesmo princípio, fez a solubilidade do fármaco que ele queria trabalhar no lipídio, desenvolveu os sistemas microemocionados, está realizando estudos de caracterização, enquanto o Diogo já começou a fazer, né, os estudos de atividade farmacológica. E aí o interessante é que a molécula que a gente está estudando, ela tem uma solubilidade de 150 microgramas por ml em metanol, que a gente não pode usar para fazer nenhum tipo de ensaio, vamos dizer assim. Então, ela é ruim até no solvente. E a mágica, vamos dizer assim, que a gente conseguiu fazer foi de testar que pelo menos em 3 lipídios, né? E a gente conseguiu observar, então, um aumento, tá, dessa solubilidade do fármaco em lipídios. E veja que em lipídios separados, né, em lipídios unitários, a gente não teve bons resultados, tá? Somente quando a gente faz uma mistura de lipídios é que a gente começa a observar essa melhora, tá? Então, a partir dessa mistura de lipídios, a gente desenvolveu um sistema microemocionado. Esse sistema microemocionado foi, então, adicionado de fármaco, né? E aí teve uma pequena mudança em relação às suas características macroscópicas e também teve em relação às suas características morfológicas, né? Da sua nanoestrutura. Então, veja que a gente falava de um sistema de 13 nanômetros de tamanho de gota, originalmente com um índice de polidispersão baixíssimo, e uma vez que a gente adicionou o fármaco, a gente teve um aumento considerável, né, de mais de 100 não, mas mais de 10, 20 vezes, mais de 20 vezes de tamanho, e que os sistemas gerados possuem uma polidispersão bem relevante, tá? Ou seja, a gente tem estruturas aqui maiores de 800 nanômetros, com certeza dentro dessa formulação, como a gente pode ter também estruturas lá dos seus 13 as gotas que estão ainda originalmente no seu tamanho de 13 nanômetros, porque o fármaco não se dispersa tão bem quando a gente faz o sistema microemulsionado, né? Então, isso dá a entender que ele não vai estar presente dentro da gota, né? Até pela própria estrutura do fármaco, ele tem aqui uma cadeia e depois tem vários oxigênios, então, provavelmente ele pode estar interferindo na interface desse sistema microemulsionado, tá? Isso leva a um nível de complexidade bem maior, tá? Porque a gente tem que considerar os efeitos tensoativos desse fármaco, tá? E aqui na microscopia para vocês, na verdade aqui praticamente é só sujeira, vamos dizer assim, alguns pontinhos aqui, mas isso
pode ser do próprio agente contrastante, tá? E aqui nessa figura B, né, quando a gente realmente consegue ver algum tipo de estrutura mais fidedigna, vamos dizer assim, né, relacionada ao que a gente encontrou lá no espalhamento de luz dinâmico, tá? Então, como perspectivas e conclusões, né, a gente estuda, né, sistemas micro e nanoemocionados, principalmente no nosso laboratório, a fim de estabelecer um algoritmo de caracterização não só morfológica, mas como o foco da conversa hoje aqui foi de caracterização morfológica dessas estruturas, né, da gente ter um algoritmo que toda vez que tem uma molécula nova, a gente consiga desenvolver esse sistema de maneira mais eficiente e mais rápida, né? E compreendendo aonde esse fármaco está localizado, aonde essa molécula está localizada, né? E porque isso pode interferir na resposta biológica, como a gente viu lá na parte introdutória ainda das partículas lipídicas nanoestruturadas, né? Que eles mostraram a questão da mesofase, né? E com isso, enfim, aqui estão os dois exemplos do que eu trouxe para vocês, né? Nos nossos casos, né? A gente pretende, então, viabilizar aí novos tratamentos para disfunção erétil e malária. Então, eu queria agradecer, primeiramente, né, aos nossos estudantes, que são quem, de fato, estão lá na bancada realizando os estudos, né? Então, quase todos estão aqui, né? As instituições parceiras, né? Então, UFBA, Cimatec, aqui a Fiocruz e a Universidade de Paris T, as agências de fomento, né? Principalmente aqui essas três, onde a gente tem conseguido angariar algum financiamento, né? E aos colegas de Neblina, né? De Núcleo de Estudos de Biotecnologia e Nanotecnologia da Faculdade de Farmácia. Agradeço a atenção. Bom, Henrique, obrigada pela aula sobre nanopartículas e nanotecnologias. Deixa eu só, vou abrir para perguntas, então, agora, se alguém quiser. Rodrigo, me ajuda. Você viu que o Léo levantou ali a mão? Por favor. Obrigado, Henrique, pela aula, né? Muito esclarecedora. Na verdade, eu fiquei em dúvida em relação às formulações para ácidos nucleicos, microRNAs, vacinas de RNA. Como é que está isso em termos de custo, proteção intelectual, sistemas que você pode comprar os lipídios e fazer no laboratório? Como é que está essa... Uma tecnologia nova que chegou, já era experimentalmente utilizada, mas agora deve ter dado um boom, né? E principalmente com relação a microRNA, RNA de interferência. Acho que essa droga que você mostrou, o protótipo lá de 2011, era uma droga é uma formulação para um RNA de interferência, né? Isso. Então, como é que está? Vocês têm feito isso? Vocês conseguem fazer? Como é que está? Queria que você falasse um pouco nesse sentido. Obrigado. Tá. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Durante o período da Covid, foi praticamente impossível adquirir esses lipídios, né? Toda a produção mundial, basicamente, era direcionada para esses lipídios, até porque a gente tem poucos fornecedores. Eu não vou me recordar agora, eu só vou me recordar o nome de uma, que é da Avanti, e que foi recentemente até adquirida pela Croda, que é uma outra marca também de recipientes farmacêuticos bastante conhecida. Então, hoje é viável a compra, é caro, não é barato esses lipídios ionizáveis. Os lipídios PEG-LAB, a depender vamos dizer assim, do seu financiamento, já são caros, mas esses lipídios ionizáveis são ainda mais caros. Vou dizer para você que eu nunca nem cotei, na verdade, mas toda vez que eu vou cotar os PEG-LABs, que já são bem mais simples, eu acho eles em torno de, enfim, vai depender de qual você quer, mas a gente está falando aí de ordem de 1.000, 2.000 por alguns poucos miligramas, 10, 100 miligramas, enfim, de lipídio. Então é algo bem, bem caro. Os lipídios base, não. Uma fosfatilicolina base, um colesterol, isso é barato, né, que são os outros componentes essenciais da formulação. Mas os ionizáveis são bem caros. Mas é possível comprar, a gente tem no Brasil representantes das marcas. E a depender, enfim, tem até desses produtores que fazem parcerias para
com pesquisas, enfim, tem que apresentar o projeto, etc., por confidencialidade, mas que eles fazem parcerias, enfim, para, ou, não sei se é algum tipo de desconto, ou mesmo fazer a doação da quantidade, dependendo da quantidade, enfim, eu sei que eles têm sido bem abertos, e eu assim, posso comentar sobre isso, porque eu tenho parcerias com uma dessas fornecedoras, mas para outros materiais, né? Não tenho trabalhado com RNA, já respondendo a segunda parte da pergunta, não tenho trabalhado com esse tipo de formulação, né? É, mas que seria viável. Assim, os sistemas não são tão diferentes na sua forma de produzir. Existem formas, existem diferentes tecnologias de produção, vamos chamar assim. Tem uma que se destaca hoje para a produção dessas partículas lipídicas não estruturadas, e elas é uma forma que eu não tenho, né? Mas que é possível de produzir esses sistemas por outros caminhos, sim, é possível. Bem, parabéns pelo show, né? Eu aprendi um bocado aqui. Primeiro, uma dúvida minha, eu uso PEG no lab para cristalização de proteínas e a gente sabe que tem vários tamanhos de PEG. Uhum. E aí você fala PEG, eu acho que deve ser algo da área. Eu fiquei curiosa, qual o tamanho do PEG? Só essa. E uma outra coisa que você falou assim, eu faço os ensaios lá no começo da cadeia do desenvolvimento de fármacos, né? Que é pegar a molécula, que os químicos, os sintéticos sintetizam, voltam para a gente, testam na enzima e a gente usa o DMSO. Isso vai em um ciclo, né? Otimiza essa molécula, faz um ensaio contra a enzima, muitas vezes vai ao ensaio celular, o ensaio em vivo, e a gente vai nesse ciclo. Em que momento a gente tem uma molécula lá super otimizada, atividade nanomolar, mas em que momento eu devo pensar dentro dessa cadeia? Não, agora é a hora de eu vou parar aqui, eu tenho uma molécula perfeita, ou não é, tudo isso usando o DMSO, porque essa é a realidade que eu visualizo. Em que momento eu paro e falo, não, vamos ver se eu voltar um pouco a usar um sistema de nanoformulação, já que isso é tão caro, encarece o processo, ele deve ser incluído nessa cadeia. Tá. Obrigado pelas perguntas. Em relação a PEG, em geral, a gente está falando de PEG entre 2.000 e 5.000 máximo. Tá? São esses números. Ou entre até 1.500 e 5.000. Não é menos que isso, não é mais do que isso. Não são grandões. Tá? Em relação à segunda pergunta, eu acho que o DMSO, apesar do meu comentário, mas o DMSO é a ferramenta que a gente tem para fazer esses estudos iniciais e, no meu entender, não vale um estudo inicial, de fato, prova de conceito, vou ver se aquela molécula funciona na primeira vez na vida, vou colocar dentro de um nanosistema. Também eu acho que não é esse o ponto de vista. Mas dizer o ponto também não é tão fácil, mas vamos dizer assim, a gente tem, a partir do momento que você vê que aquela sua molécula funciona, vamos dizer assim, no in vitro com enzimas ou no in vitro com células, já, eu acho que a partir do momento que você vê no in vitro em célula, principalmente, fez um ensaio de prova de conceito no DMSO e o que funcionou, eu acho que a partir daí a gente já pode pensar em fazer, não, vou pegar ali umas 3 coluninhas que sobraram na minha placa de 96 posses e vou testar com algum tipo de formulação mais simples, talvez, né? Porque quando a gente fala dessa de nanotecnologia, a gente também está falando de diferentes graus de complexidade, né? Então, sistemas micro e nanoemocionados são muito mais simples do que as partículas lipídicas nanoestruturadas ou do que as vesículas extracelulares, né? Então, até mesmo a gente precisa racionalizar que tipo de aplicação eu vou querer. Já preciso começar a pensar em qual é a via de administração que eu vou utilizar. E aí vem uma série de outras perguntas e aí a partir disso a gente consegue delinear ou racionalizar qual é o sistema, né? Se esse sistema vai ser caro, se ele vai ser barato, se ele vai ser complexo, se ele vai ser mais simples, né? Porque aqui eu só falei hoje, por exemplo, eu mostrei a figura do ou é PEG-lado ou tem peptídeo na superfície. Mas tem vários sistemas na parte, né,
num grau de maturidade de pesquisa, que são os dois, ou três até. Coloca até um sistema, um sistema de partículas inorgânicas, por exemplo, para tentar localizar, tentar concentrar em um local único. Né? Coloca um ímã, bota uma partícula magnética lá dentro, uma partícula de óxido de ferro, por exemplo, dentro do núcleo lipídico, e você coloca um ímã para tentar concentrar essas partículas num local único a partir desse magnetismo. Né? Então, precisa disso tudo? Então, acho que é uma... enfim, tentando ser objetivo, o ponto é, a partir do momento que você vê fez a prova de conceito na célula e viu que funciona. Aí, acho que já vale a pena a gente despender esse tempo. Muito bem, eu vou só alternar aqui com o chat, pelo adiantado da hora. Fizemos 2 perguntas aqui, vou fazer 2 perguntas aqui e a gente encerra com a Eugênia, tá? Acho que estão me vendo lá. Maria Luísa pergunta, vários parabéns aqui para você, tá? No chat. Maria Luísa pergunta, no caso da microemulsão desenvolvida pelo seu grupo, quais são as principais estratégias para a otimização da eficácia a partir das características físicas, químicas e morfológicas obtidas? Acho que eu entendi, mas vamos dizer assim, a otimização ela vai depender de qual vai ser a aplicação. Como, por exemplo, o exemplo que eu trouxe, o exemplo 1, vamos dizer assim, a gente desenvolveu uma formulação líquida, que se a gente estivesse pensando numa via oral, um tratamento sistêmico, já estava pronto. Mas o que a gente queria era um efeito local e numa aplicação tópica. Então, a gente teve que partir para uma segunda etapa de otimização, vamos dizer assim. Né? A primeira etapa de otimização foi: consigo dissolver a quantidade de fármaco que eu preciso? Consegui. Segunda etapa: agora eu vou deixar as minhas formulações com as características físicas e morfológicas que eu preciso para para poder utilizar onde eu realmente quero, né? Que no caso era na pele. E a gente ainda não fez, mas é uma meta, por exemplo, pegar todas as formulações que eu mostrei no gráfico da reologia. Vocês viram que tinham várias coresinhas, vários gráficos no estudo da reologia. Posso até voltar aqui rapidinho, talvez. São várias formulações. A gente ainda não fez, por exemplo, a questão os estudos de cinética de liberação. A gente já foi para a parte da prova de conceito in vivo, mas a gente não fez a cinética de liberação in vitro. Então, para a gente ver qual de fato é a influência dessa adição do agente de viscosidade na velocidade com que esse fármaco está saindo da formulação e chegando até a superfície da pele. Então, é algo que a gente pode fazer para quando for num próximo estudo, ou ainda nesse estudo, enfim, a gente conseguir melhorar ainda mais o processo, ou conhecer ainda mais o nosso sistema, para quando chegar uma nova demanda, a gente dizer, não, é essa velocidade que você precisa, se a molécula for parecida, a gente já pode fazer pequenas inferências, vai fazendo pequenas inferências para acelerar o processo. Não sei se era esse o intuito, essa pergunta. A outra pergunta de Ana Emília Goulart vai no mesmo sentido da pergunta de Leonardo. Ela pergunta se você tem estudo com nanoformulações para delivery de RNA de interferência. Na verdade, eu gostaria de saber se há interesse, se você tem interesse, em fazer esse tipo de estudo para avaliação em vivo. Tá. Interesse tenho. O que a gente como eu comentei, são sistemas caros, né? E como eu nunca fiz, então, mesmo se a gente fosse trabalhar com metodologias mais simples ou que eu conseguisse fazer no laboratório, isso ia demandar um tempo. Não é algo que eu posso te fornecer, ou enfim, é uma interação a ser iniciada, não é diferente das microemulsões, que a gente já tem algumas formulações de base, e se funciona em alguma delas, a molécula de interesse funciona em alguma delas, o desenvolvimento, a minha resposta, né, a devolutiva, para começar uns ensaios em vivo, seriam bem mais rápidos. Oi, Henrique. Parabéns pela palestra, realmente muito instigante, assim, é um assunto bem interessante. A minha pergunta vai em direção à nanotecnologia, né? Está sendo muito discutida atualmente,
E tem outros tipos de terapias que também estão muito em voga, como as imunoterapias ou terapias direcionadas, né, que você até comentou na sua apresentação. Então, assim, eu queria saber se o seu grupo está tendo esse interesse em desenvolver esse tipo de terapia ou de tecnologia, e se a gente tem grupos no Brasil que desenvolvem, e como que é atualmente, pensando também na pergunta do Leonardo, assim, esse tipo de estudo é viável, é muito caro, ou como que daria para juntar essas coisas? Vamos dizer assim, falando da parte nanotecnologia para terapias avançadas, né? ah, Hoje no meu grupo a gente tem alguns estudantes, enfim, tem uma área da parte que eu chamo de rota biotecnológica de obtenção de sistemas nanoestruturados, né? A gente está trabalhando com nanoestruturas obtidas a partir de microalgas, né? Então a gente já tinha eu já tinha uma colega que trabalhava com microalgas para uma outra finalidade, e aí a gente está aprendendo a expertise dela dessa parte de cultivo, etc. E foi justamente essa tentar aprender sobre purificação e processos de caracterização desse tipo de material, que foi o período que eu foi ano passado, como professor visitante na Paris Cité, que lá eles têm um grupo que estuda bastante a parte de vesículas extracelulares, exossomos principalmente, né? Então esse é o grupo que eu tenho, né, de parceiro internacional, mas aqui no Brasil, aqui em Salvador, a gente também tem grupos que estudam vesículas extracelulares, né? A professora Milena, ela estuda a obtenção de vesículas extracelulares a partir de células mesenquimais, né? Então, ela já trabalhava com terapia, a célula em si, agora ela está também estudando a parte de vesículas, né? Então, é viável, enfim, e aí existe uma diferença bem grande em relação a custos e em relação a grau de maturidade, por exemplo. Hoje, o meu estudo ele é relativamente barato, porque eu ainda estou num grau de maturidade baixo, porque eu ainda estou provando que o que eu tenho é, de fato, uma vesícula, né? Então, as minhas funções de cultivo são bem simples quando comparada a um cultivo de célula que já se pensa, já está quase no ensaio clínico, né? Então, você está falando de um ambiente controlado. Trabalhar com célula convencional já é chato. O nosso sistema já trabalhar com micróbio é um pouquinho menos, apesar de que tudo precisa ser esterilizado, o ambiente precisa ser limpo, precisa trabalhar perto de bico de Bunsen ou não com fluxo laminar, tudo isso a gente tem que fazer. Mas a parte de meio de cultivo é muito mais barato também, né? Então, quando a gente fala de célula, ou de células mesenquimais, enfim, a gente está falando de cultivo, meio de cultura de célula, a gente está falando de, por exemplo, para fazer a translação de bancada para indústria, vamos dizer assim, a gente não poder utilizar soro bovino fetal, tem que utilizar lisado plaquetário ou algum outro derivado, e isso é muito mais caro, a célula não cresce exatamente do mesmo jeito, né? Pelo menos era isso que eu via os colegas reclamando lá, porque não cresce do mesmo jeito, tá? Um experimento que demorava 2 semanas, agora demora 3, 4, enfim, mas se der certo, vai ser muito mais. Mas e a utilização, desculpa, a utilização de receptores e moléculas que direcionem, por exemplo, as nanopartículas que você estuda, por exemplo, anticorpos monoclonais ou receptores mesmo? Você vê possibilidade desse tipo de uso também? Sim, é possível. Qual é o grande problema da translação desses marcadores? É a gente conseguir obter matérias-primas, e quando eu vou chamar de matéria-prima, eu vou chamar já do complexo. Por exemplo, no caso do lipídio, a gente tem o lipídio, que é complexado com o PEG, e a gente já compra esse material PEGlado. É claro que se você tem expertise dentro do seu laboratório, você pode PEGlar dentro do seu laboratório, não tem problema nenhum. Só que você tem que lembrar que se isso não existir estrutura industrial, você não vai conseguir deslanchar a sua ideia, a não ser que você diga, não, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer do TRL1 até o TRL9, sou eu que vou chegar, eu vou abrir a minha empresa, eu vou produzir, né?
aí tudo bem, mas a grande questão para mim da utilização de aptâmeros, peptídeos, enfim, anticorpos na superfície para medicamentos, na parte de pesquisa, né, vamos dizer assim, até para quem tem muito. Mas a translação não acontece ainda. Acredito que uma das razões é essa. A gente não tem quem produza porque não tem quem demande. E aí fica nesse jogo até que alguém decida investir nesse processo todo. Obrigada. Muito bom, gente. Então, vou encerrar aqui só com uma sugestão aqui da Emília. A Fiocruz tem as redes, né, da Fiocruz, não sei se vocês já conhecem. Tem a rede Fioleixo, e ela comentou aqui da rede Fionano, então, que era importante que você inserida na rede Fionano. Então, acho que é importante, de fato, a gente pode pensar em como viabilizar isso para você se integrar na rede Fionano. Então, agradeço mais uma vez, Henrique, se disponibilizar para vir aqui conversar com a gente. Vocês já viram que ele tem lá uma expertise super interessante, então, se vocês tiverem coisas para testar, vem falar com ele que ele vai testar e vai dar bom, tá? Então, então, até semana que vem, sexta-feira, 9 horas, estaremos aqui de novo. Obrigada a todo mundo e tchau. Obrigado. Acho que é tudo legal mesmo.